Queridos irmãos e irmãs, querido irmão Diácono Marcos, querido irmão Luiz, há pouco eu fora de perguntar o que significava para mim estar aqui participando da festa. Eu disse é uma alegria, disse isso de coração, alegria pela amizade ao Padre Luiz, e alegria por conhecer esta comunidade já há muito tempo, né? Então, é uma alegria mesmo. Aceitei com muito prazer seu convite para estar aqui com você, seu povo, sua família, celebrando esta Eucaristia e de modo especial ainda tendo essa honra de abrir a festa do padroeiro. É muita responsabilidade, não sei se está ao meu alcance, mas agradeço pela confiança. O Padre Luiz colocou aqui no convite, que foi distribuído certamente com toda a comunidade, que a festa do padroeiro, ou a preparação para a festa do padroeiro novenário, é um grande retiro. Eu sempre gosto de dizer isso, Padre Luiz. E o novenário, o tríduo, tem gente que faz trezena, tem gente que faz mais de 13 dias, né? Se lá pelas bandas de Jacaru, parece que são quase 30 dias, né? 18 dias. Pois bem, então, 2 novenas, né? Então, a novena, a trezena, o tríduo do padroeiro é sempre uma excelente oportunidade para a gente rezar mais, porque certamente todos nós já rezamos, né? Mas para a gente rezar mais, e rezar mais com os irmãos. Veja que beleza, né? Começamos aqui a celebração com representações dos grupos, os serviços, e isto vai acontecer ao longo de todo este novenário, vendo tantos irmãos e irmãs que nos ajudam, tantos irmãos e irmãs que compõem a riqueza, a beleza da nossa grande família paroquial. E nem sempre a gente está atento para isso, nem sempre a gente, tem ali o grupo tal, tem tal pessoa que está fazendo este serviço, tem tal pessoa que está ajudando nesta ou naquela situação, tem tal pessoa que está colocando os seus dons, seus carismas, né, seus préstimos a serviço da comunidade. Nem sempre a gente tem a oportunidade de visualizar tudo isso. No dia a dia da vida da gente, a gente se perde um pouquinho. Então, o novenário, no caso de vocês aqui, é uma excelente oportunidade para ver esse desfile bonito, né? De tantos irmãos e irmãs, de tantos serviços, de tanta coisa bonita que acontece na vida da comunidade paroquial. E aí a gente começa a dizer, a gente precisa também se engajar mais, dar um pouco mais da nossa colaboração para esta nossa família, mas também a gente precisa de rezar uns pelos outros, para que o serviço de cada um, para que o serviço de cada grupo, para que o serviço de toda a nossa comunidade de fato possa engrandecer, possa contribuir para o bem de todos, para o bem da nossa família paroquial. Então, é uma oportunidade excelente para ver o que acontece na vida da nossa comunidade paroquial. Com certeza, muita coisa do que vocês viram um ano atrás na festa do padroeiro, certamente já avançou, certamente já tem outra cara, certamente já ganhou um outro rumo do ano passado até agora. Que bonito celebrar tudo isso. Então é este retiro formidável. Depois, vocês têm aqui na comunidade de São José Américo, a graça muito especial de celebrar a festa do padroeiro, novenário do padroeiro, o retiro do padroeiro, dentro deste grande retiro que nós estamos vivendo, que é o contexto da Quaresma. Nós estamos nesse grande retiro.
nesta grande caminhada, deserto afora, com Jesus. É Jesus que vai à frente, não é mais Moisés, mas é Jesus que vai à nossa frente, nos guiando, iluminando os nossos caminhos, nos ajudando a nos dar conta, como ouvimos no domingo passado no Evangelho, daquilo que são as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo olhando para Jesus, que vai à nossa frente, nos guiando neste deserto quaresmal. Jesus vai dizendo para nós: vale a pena a gente continuar firmes, cheios de esperança. Por quê? Porque nós vamos atravessar este deserto e vamos chegar na terra prometida, na terra que Deus prometeu, na terra que o Pai da misericórdia promete para todos os seus filhos e filhas, porque foi promessa feita a Abraão e Deus não esquece da sua promessa. Então caminhamos com Jesus para a Páscoa da ressurreição. E aí então esse grande retiro quaresmal, quando nós nos propomos a rezar mais, como disse, com certeza cada um e cada um de nós já reza, do seu jeito, da sua maneira, com o seu tempo, na família, no seu trabalho, na sua vida de serviço à comunidade, a partir da sua espiritualidade. Mas nesse tempo de quaresma, tempo de festa do padroeiro, nós somos convidados a rezar mais ainda. Rezar para quê? Rezar para a gente experimentar de modo profundo a misericórdia de Deus. O Papa Francisco também, o Padre Luiz colocou aqui no convite, por que o Papa nos convidou para um ano extraordinário? Porque o ano ordinário, o ano santo ordinário, acontece na igreja a cada 100 anos. Mas depois o Papa viu que 100 anos é muito tempo, tem muita gente que nem consegue chegar aos 100 anos. Então, para que muitas pessoas tivessem a possibilidade de experimentar, quem sabe, até mais de uma vez, a alegria do ano santo, experimentar a alegria, o ano do amor, da bondade de Deus, o ano jubilar, o ano da alegria de Deus. Então ficou a cada 25 anos. O último ano santo normal, ordinário que tivemos foi o ano de 2000, com o Papa João Paulo II, santo, Santo João Paulo II ainda. E agora só teremos o normal no ano de 2025. Mas o Papa Francisco quis convocar toda a igreja para um ano santo extraordinário. Quer dizer, alguma coisa motivou, alguma coisa mexeu, provocou o coração dele para dizer para nós: olha, nós precisamos experimentar com mais intensidade a alegria, o amor de Deus, a graça de Deus, o Deus que é favorável para com todos nós. E aí ele diz, na sua carta convocatória para este ano extraordinário, ele diz aqui os motivos. Nós vivemos num tempo de muitas situações contraditórias, guerras, divisões, muito sofrimento, muitas pessoas que perderam até a alegria, a esperança de viver. E aí ele propõe a gente experimentar neste ano santo a misericórdia de Deus. Não é a gente saber mais sobre a misericórdia. O que é a misericórdia? É bom, a gente saber, depois o Padre Luiz vai falar certamente isso aí, muitas vezes aí para vocês sobre isso, vai ter encontros, estudos. É bom, é bonito a gente saber, porque é uma coisa muito interessante a gente estudar. Onde é que está a misericórdia na Bíblia? Onde é que está a misericórdia nos padres da igreja, nos santos da igreja, na celebração, na liturgia? Tudo bom. É bom a gente conhecer, a gente saber. Mas mais do que isso,
Jesus dizia hoje no Evangelho: vocês dizem que sabem e que me conhecem, mas vocês não me conhecem. Vocês sabem até o meu endereço, vocês sabem até o meu nome, sabem da minha cor, sabem quem eu sou filho, sabem o que eu faço, por onde eu andei. Mas isso não é conhecer, dizia Jesus há pouco para nós no Evangelho. Vocês ouviram? Lembra que Jesus disse há pouco? Então não basta a gente conhecer superficialmente por fora. É preciso fazer um mergulho. É como se a gente olhasse assim, estivesse na beira da piscina com um calorão desse e você ficasse lá na beira da piscina olhando a água, aquela água friazinha, água gostosa, água limpinha, e você aqui lá de fora olhando a água. E aí você vai dizer: mas que água bonita, que água azulzinha, que água geladinha, que água gostosa. Tá bom, mas isso adianta? O bom é o quê? Você fazer o quê? Dar um tibum lá dentro da piscina, e se molhar daquela água. É isso que o Papa disse para a gente. Olha, ele quer para a gente esse tempo, não para a gente falar da misericórdia, mas que a gente possa experimentar no nosso coração que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é ternura, que Deus é carinhoso, que Deus perdoa, que Deus está sempre olhando para nós. Às vezes a gente fala isso, nos nossos discursos, nas nossas pregações, a gente reza isso até nos nossos salmos. Há pouco a gente cantou isso aqui no salmo, nas letras da nossa música. Mas quando vem os momentos difíceis da vida da gente, a gente esquece, A gente até sempre diz, quando a gente está passando algum momento de dor, de sofrimento, de queda, de decepção, de injúria, de uma coisa que deixa a gente para baixo, que nos moleste. Então a gente até diz: Deus esqueceu de mim, Deus nem se lembra de mim, Deus não está olhando para mim, Deus não está escutando as minhas preces, Deus não está se importando comigo. Vocês ouviram a gente dizer isso aí agora? Está vendo? A gente diz isso, A gente fala tão bonito que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, mas na hora da gente experimentar isso aqui concretamente, pular na piscina, a gente fica lá de fora só olhando para a piscina. Então, o Papa disse para a gente que esse ano não é para a gente ficar só falando que Deus é misericordioso, Deus é o Pai da misericórdia. Não, a gente experimentar, experimentar no nosso coração. Só quando de fato a gente mergulhar nesse amor de Deus, só quando a gente saborear o amor de Deus, só quando a gente sentir profundamente no nosso coração que Deus é misericordioso, então a nossa vida também ganha um outro rumo. Aí o nosso jeito de agir também fica diferente. Por quê? Porque a gente às vezes fala que Deus é misericordioso, mas na hora também da gente ser misericordioso com os irmãos e irmãs, aí as coisas ficam meio assim confusas para nós. Por quê? Porque era só na teoria, só na cabeça, só de boca para fora. Só de boca para fora. A gente não tinha ainda experimentado lá no mais profundo da nossa alma, do nosso coração. A gente ainda não tinha sido banhado por esta misericórdia de Deus. Então, também a gente não vai saber oferecer esta misericórdia para os outros. Diz o ditado: a gente só dá aquilo que a gente tem. Se a gente não tem, se a gente não experimentou, se a gente não provou desta misericórdia de Deus, então às vezes fica só na teoria. E aí, justamente o tema da festa é isso: ser misericordioso
como o Pai. Sim, mas como é que eu vou ser misericordioso como o Pai se eu não conheço, se eu não tiver saboreado, se eu não tiver experimentado no meu coração, na minha vida, a misericórdia do Pai? Então, ser misericordioso como o Pai então, para nós, uma grande, vamos dizer assim, uma grande ação, um grande movimento, a gente experimentar essa misericórdia, para a gente depois ser capaz também de oferecer aquilo que experimentamos. Assim, eu experimentei a misericórdia. É assim que o Pai é misericordioso para comigo, me perdoando das minhas falhas, sendo paciente comigo, me promovendo, me ajudando, sendo amoroso comigo, não desistindo de mim, confiando em mim, me empurrando quando eu estou caído, quando eu estou lá embaixo, me levantando, e assim por diante. É assim que o Pai é misericordioso comigo? Então assim eu devo ser também misericordioso lá na minha casa. Marido com uma mulher, mulher com o marido, marido e mulher com os seus filhos, os filhos com os pais, está vendo? Então já não é mais teoria. Assim que Deus é misericordioso comigo, que sou pai, comigo que sou mãe, e assim também eu devo ser como pai e mãe misericordioso com os meus filhos. Deus é misericordioso comigo que sou filho. Assim também eu devo ser misericordioso com os meus pais, com meus irmãos. E aí a gente começa a fazer disso aqui uma grande bola de neve, né? A gente começa a fazer essa experiência que vai se espalhando no meu grupo, né? Na minha pastoral, no meu trabalho, com os meus vizinhos, né? E assim por diante. Quantas vezes na nossa vida a gente diz, né, que a gente só, vamos dizer, convive com alguém pela misericórdia, né? Você já não ouviu também gente dizer isso por aí fora? Só pela misericórdia mesmo, a gente convive com tal pessoa, aceita tal pessoa, está perto de tal pessoa, né? Pois é, só pela misericórdia, quer dizer, não é pela misericórdia porque tem pena, só pela misericórdia porque você sentiu que Deus foi sempre misericordioso com você. Aí você tem aquela pessoa que é chata, que perturba, que atrapalha a vida, que é fofoqueira, que é não sei o quê, que é desanimada, que é pessimista, que é um azedo, né? Tem gente que é assim, de vez em quando, né? Azedo da vida, azeda tudo por onde passa. Mas você, eu também de vez em quando sou assim também, né? Porque nenhum de nós é um mel, um fardo de mel o tempo todo, é? Não é. De vez em quando, cada um de nós também temos os nossos azedumes. E tem gente que teve paciência comigo, foi misericordioso comigo, aí eu me deu. Assim, e Deus é misericordioso comigo. Por que eu não vou ser também com essa pessoa? Como é que eu não vou ser também no meu grupo, na minha comunidade, e assim por diante? Então, este ano da misericórdia extraordinária que o Pai nos marca como um tempo da graça de Deus, para a gente experimentar a alegria do amor de Deus, da bondade de Deus, da ternura de Deus. Não é para ficar na teoria, mas é para a gente fazer a experiência aqui no coração da gente. E na medida em que a gente faz essa experiência no nosso coração, ela passa para a prática. Na cabeça é bom, porque a gente entende, mas aquilo que a gente entendeu aqui da cabeça tem que passar para o coração, porque senão fica aqui só na cabeça, fica voando. E está na nossa cabeça, tem que entrar no nosso coração, e tomando de conta do nosso coração, tem que partir para a prática, para o agir, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos. E aí, não tem um diretor espiritual, né? Porque o retiro tem um diretor espiritual, né? Não tem um diretor espiritual melhor do que São José para nos ajudar a fazer a experiência da misericórdia de Deus. Basta a gente olhar
pouquinho para a vida dele, né? Como José, né, experimentou no seu coração a misericórdia de Deus, e como isso não ficou só na sua cabeça, só na teoria, como ele passou isso para a prática da sua vida, para o concreto do seu viver. Então São José é para nós, né, neste novenário, o grande pregador deste retiro, para ajudar a gente mergulhar, entrar nesta piscina da misericórdia de Deus, ser banhado, ser lavado, refrescado no calor, né, pela misericórdia de Deus. Então é São José que está empurrando a gente para a gente tomar este banho. E ele está dizendo que ele experimentou isso no seu coração. Ele sabe o quanto Deus foi misericordioso com ele. E ele então ajuda a gente. Então, olhando para a vida de São José, para aquilo que ele fez, assumindo Maria, assumindo a responsabilidade de tomar de conta de Jesus, no trabalho, no silêncio, buscando entender o projeto, os desígnios de Deus, compreender e acolher a vontade de Deus, mesmo quando tudo parecia um absurdo, tudo contrário do seu projeto, do seu querer, mas se abrindo a Deus, porque confiava acima de tudo no amor misericordioso de Deus. Então esse José, que vai ser, né, o guia espiritual, né, o pregador, né, o diretor espiritual deste grande retiro. É claro que é Jesus que vai à frente. Ele é aquele que ajuda a gente a atravessar o deserto para chegar na terra prometida. Mas ele toma alguns instrumentos. Então São José vai ser este guia. E São José vai ser este guia através também dos pregadores, né? Várias pessoas, né, também que virão aqui para dar uma palavra, várias pessoas da própria comunidade, como a gente viu aqui na frente, né, as pastorais, os serviços. Então tudo isso deve chamar a atenção da gente e nos perguntar a cada noite deste retiro em preparação para a festa de São José e para a preparação da festa de São José, nos preparando para a festa da Páscoa, da ressurreição de Jesus, chegar à terra prometida com Jesus. Cada um de nós deve nos perguntar sempre: como é que eu vou viver, né, esta misericórdia de Deus? Como é que eu vou experimentar no meu coração? Em que situações da minha vida eu preciso de mergulhar nesta misericórdia de Deus? Em que situações da minha vida eu também preciso de ser esta fonte de água, né, que dá vida, que refresca, que mata a sede, que é a misericórdia de Deus para os meus irmãos e irmãs. Minha gente, se a gente parar um pouquinho, se a gente rezar um pouquinho, isso aqui nestas 9 noites da novena de São José, com certeza, quando terminar a festa de São José, que vai ser nas vésperas da abertura da Semana Santa, né? Já na pontinha da Semana Santa, sábado, já véspera do domingo de Ramos. Então, com certeza, não vou dizer que vai ser uma comunidade de santos aqui, porque também vai ser exagerado, né, Padre Luiz? Já é demais, né? Mas com certeza vocês vão estar mais santos, porque tem que ser assim também. A Páscoa é para isso, a Quaresma é para isso, a preparação que nós estamos fazendo no nosso retiro quaresmal não é para a gente ganhar asinha já e ficar pronto no céu de uma vez, não. Mas é para a gente já melhorar, dar um passo a mais rumo à nossa vida de santidade, né? Como batizados, como cristãos, como herdeiros da vida nova do Cristo Jesus, que veio trazer para nós uma plena misericórdia de Deus. Então nós precisamos de ir dando passos, sempre santos, sempre misericordiosos, sempre melhores, sempre mais perfeitos, né, como o Pai é. Então, que este retiro, que esta preparação para a festa,
possa ajudar todos nós que passamos por aqui, que rezamos com vocês, mas de modo muito especial a comunidade, a paróquia de São José e de José Médio, que vocês possam receber esta grande graça do Senhor. Sede misericordiosos, como o Pai é misericordioso. É isso que desejo para vocês nesta festa de São José.